Olá, recentemente um amigo me convidou para que eu participasse de uma palestra a respeito do câncer, para que eu falasse as minhas impressões, já que eu vivi de perto, dentro da minha casa, com essa doença durante 5 anos, acompanhando a minha saudosa esposa, atleta Maria Helena Jesus Lima de Oliveira, ou contramestre de capoeira Mariá. Ela é diagnosticada em 2020 com essa doença maledita, um linfoma tipo B. E durante 5 anos, ela fez todos os tratamentos possíveis. As radioterapias, as quimioterapias, e fez até um transplante de medula de manipulação das células de defesa ultra avançado e caríssimo, chamado CAR-T. A luta, meus senhores, foi grande. O que foi de mais importante nessa caminhada dela, eu destaco, foi a presença da diversão, a presença da capoeira, que ela nunca deixou de praticar a arte da capoeira. Isso ajudava a minimizar os efeitos da doença. Também a presença, o apoio dos amigos da capoeira, que foram vários. Eu não vou citar nomes aqui, pois eu posso esquecer de algum e ser injusto. Mas isso também ajuda a pessoa passar por esses momentos difíceis no enfrentamento de uma doença maligna como o câncer. Eu digo também, como já tive a oportunidade de falar em outras ocasiões, o câncer, pelo que eu compreendi, ele tem tratamento. Muita gente da indústria farmacêutica, aí entra médicos, hospitais, grandes redes de laboratórios, todo mundo ganha dinheiro com esse tratamento. Para que vocês tenham uma ideia, o tratamento CAR-T que minha esposa fez, ele passa de 1,5 milhão. E ela recebeu todo esse apoio, inclusive da Irmandade Muçulmana. Ela recebeu apoio de colegas do atletismo, pois ela foi da seleção brasileira, foi um atleta. E a presença, repito, dos amigos da capoeira, dos mestres de capoeira, foi também de grande importância. E o apoio da família. Eu acompanhei a minha esposa do princípio ao fim, não larguei a mão. Ia levar no hospital, ia buscar, debaixo de tempestade, debaixo de qualquer situação do tempo. Dormia lá muitas e muitas vezes, revezava com o meu filho, revezava com amigos dela, principalmente na fase mais aguda da doença, que é onde a pessoa já está bastante debilitada, fraca, e já começa a delirar. Já está desenganada e não pode estar sozinho. Essa é a fase mais difícil, onde a pessoa se torna dependente do parente, do amigo que está ali, para ir no banheiro, para caminhar, para fazer xixi, para defecar, tomar banho, tudo. E eu vivi tudo isso de perto. As dores, os delírios, as doenças, os tumores se multiplicando. Me lembro que uma vez, nos seus delírios, a minha esposa falou assim: mande fechar a porteira, que é para os animais não passar e para os meninos não entrar.
E aí, quando a pessoa está doente num estágio desse, você não pode contrariar, você tem que ir naquele pensamento. Aí eu falei assim, minha querida, eu já mandei fechar a porteira, os meninos não vão entrar e os animais também não vão sair. E aí ela tinha um momento de lucidez, tinha lampejos de lucidez, mas a maior parte, no fim da vida, era só de delírios. Uma vez um amigo meu e meu filho perguntou assim, quem é esse que está do seu lado? Ela falou assim, é meu marido, Dom Benedetto. Não me esqueceu. Não me esqueceu. Ou seja, a minha mulher não apagou o meu nome da sua mente até o último instante. Então, é provável que eu tenha sido uma boa pessoa na vida dela e ela guardou o meu nome. Então foi desse jeito, discutindo com médicos, falando com enfermeiros. A maior parte dos enfermeiros ainda carece de aprendizagem para tratar com o ser humano. Lógico, não todos. Tinha pessoas lá boníssimas. Tinha médicos lá bons. Mas a gente também viu médicos que mal tocavam num paciente. Como a minha esposa era particular, era do plano, ela tinha um tratamento melhor. Tinha também o pessoal lá da capoeira, lá, o pessoal do esporte estava lá, eu, meu filho e familiares. Aí eles tinham um pouco de receio. Mas eu via lá muita coisa lamentável, triste. Principalmente na ala em que se trata do SUS. Quando os energúmenos não querem entender que o nosso SUS é o sistema de saúde mais roubado do mundo. É o maior plano do mundo de saúde. E é o mais poderoso. Mas eles não querem entender isso. Vi também os planos de saúde negarem tratamentos prescritos pelos médicos. E eu achava aquilo ali um absurdo. Mas depois eu fui compreender. Como o câncer não tem cura, não tem cura não. Tem tratamento, tem um prolongamento ali, uma falsa esperança para que você viva um pouquinho mais, vá se despedir de sua família, se reconcilie com Deus. Mas você vai morrer do câncer. A doença não sai de você. Quando você vai fazer o PET scan, está lá, traço da doença, ela reacende, ela reaviva essa miséria e volta pior, muitas vezes. Então, tem um tratamento, um paliativo muito caro, onde todo mundo ganha dinheiro, e é por isso que os planos de saúde, sabendo que não tem cura, não quer liberar os tratamentos. Por quê? Vai liberar dinheiro para o hospital, para a farmácia, para os grandes conglomerados da indústria farmacêutica, sabendo que o paciente vai morrer? Gente, hoje eu compreendo, o câncer não tem cura. Se tivesse cura, os milionários, as celebridades, os poderosos do mundo, dele não morreriam. Só era pedindo a prateleira, me dá aquele remédio ali que cura o câncer. A gente sabe que já tem notícia de remédios que talvez cure o câncer lá em Cuba, na Rússia. Mas cadê o nosso governo que não encampa esses remédios? Que não traz o sistema de saúde russo com essas vacinas que podem curar o câncer? Por quê? Porque a indústria farmacêutica, ela é poderosa e ela quer ganhar dinheiro, assim como as funerárias, né? Em cima da miséria, da dor, da morte e do choro das famílias. Então, enquanto for assim, não tem cura. Todo mundo sabe que a Rússia já tem vacina, mas ninguém quer trazer. Por quê? Medo dos Estados Unidos,
Porque toda praga do mundo chama-se Estados Unidos. Se tiver um remédio que cura uma doença, eles colocam uma série de empecilhos. Se alia com a imprensa comprada do Brasil e começa a dizer que aquele remédio não vale nada. Mas já deve ter cura, sim. Mas a poderosa indústria farmacêutica e seus hospitais não querem perder esse filão milionário. Gente, tudo isso faz parte de uma cadeia. Farmacêuticos, fármacos, indústria, hospitais e, por fim, a funerária. Todo mundo ganha com a miséria e a morte alheia. Pois se tivesse cura, os milionários não morriam de câncer. Então eu tive toda essa labuta. Eu carreguei minha esposa nos braços. Eu limpei a minha esposa. Eu dei banho na minha esposa. Olhava para ela e não via ela como uma doente, não. Eu sempre olhava para ela, sempre olhando a minha esposa como aquela atleta vigorosa que eu conheci. Aquela maratonista. Minha esposa foi atleta completa. Ela foi maratonista, foi fundista e foi velocista. Sempre lembrava dela como aquela menina que eu conheci na capoeira. Ainda no Grupo Senzala, lá nos anos 80. Eu nunca enxerguei minha esposa, no final, naquela debilidade toda. Então tudo isso fez parte da minha vida. E foi até o fim. Até o fim. Quando a minha esposa falece nos meus braços, no dia 29 de dezembro de 2025. Certo? Eu vivenciei isso, do princípio ao fim. Eu acompanhei todo o processo evolutivo da doença. Por várias vezes tínhamos aquela falsa esperança, porque o câncer, a indústria dos remédios, dos fármacos, dá a você a falsa esperança. E eu só digo o seguinte: se você tiver com câncer e você não tiver a intercessão de Deus, que eu acredito, e for salvo, curado por um milagre, se depender da medicina, meu irmão, tu vai morrer. Vai sim. Vão prolongar a sua vida ali 1 ano, 2 anos, mas tu vai cair. E já houve casos até da pessoa a doença voltar com 30 anos. Foi o caso daquela cantora, Olivia Newton-John. Às vezes a pessoa que está com câncer, ela está em remissão. O que é remissão? A doença estacionou, mas ela está dentro do seu organismo. Aí a pessoa sai gritando aos 4 ventos: opa, eu estou curado. Não, você não está curado, você está em remissão. Qualquer coisa errada, a qualquer momento, a doença, ela recidiva. E ela recidiva de forma mais venenosa e letal. Então, minha gente, se não for um milagre pela medicina, eu não acredito em cura pela medicina. Certo? Acredito em um milagre de Deus que possa salvar uma pessoa. Mas pela medicina, pelos médicos, eles aí estão mais perdidos do que segue tiroteio. Certo? Estão lá no mundinho deles lá, estão ligando para ninguém não, certo? Então, foi isso que eu falei, lá no encontro que eu tive com o meu colega, diante das pessoas, né? E eu repito isso em qualquer lugar. Tá? Enfim, o diagnóstico de que a pessoa está com câncer, hoje ainda é uma sentença de morte. Pois tem um tratamento, mas a pessoa acaba morrendo. Além da dor, do sofrimento do paciente, a família sofre demais, sofre junto. Na maioria dos casos, aqueles amigos que antes festejavam aquela pessoa,
trabalhavam com aquela pessoa, eles abandonam. Aí já entra o quê? O preconceito com a doença. Eu lembro que quando minha esposa podia, estava boa, ela recebia convites para se apresentar em vários lugares. Os amigos fervilhavam, amigos que eu digo entre aspas, né? A prefeitura de Camaçari muito se utilizou dela para fazer apresentações, ações voluntárias em casas de idosos, centros de recuperações, escolas, trabalho com alunos excepcionais, trabalhos em praças. Inclusive, ela teve reunião com a própria mulher do prefeito, que é uma deputada de Camaçari. E quando ela faleceu, essa deputada sequer deu as caras. Tinha um vereador também, que é da base do prefeito, que teve reunião com minha esposa várias vezes. Ele é um gordinho, eu não quero falar o nome dele não, que não vale a pena. Sequer deu as caras. Isso aí chama-se ingratidão, isso é sujeira. Certo? Gente que vivia fazendo capoterapia com ela, sequer deu as caras no velório. Mas esses infelizes são minorias, pois a maioria dos amigos dela, de verdade, lá estiveram. Então, sofre esse abandono. Se não for família, por exemplo, financeiramente, quem se trata de um câncer passa por um desastre, pois isso torra, exaure todas as finanças da família. É muito dinheiro. Por exemplo, eu não tive ajuda de ninguém em Camaçari, quando eu digo financeiramente, a não ser meus irmãos e o governo a qual eu faço parte. Mas de amigos, de pessoas, esses se envolvem nas suas próprias covardias e desaparecem. Certo? Então, essa doença, ela é terrível. Ela mexe com todo o sistema da família. Também aqui, eu quero dizer que nem todo mundo está preparado para lidar com um paciente oncológico. Eu, durante 5 anos, aprendi muito com a doença da minha esposa. E também eu digo, não conheci pessoa mais corajosa, mais resiliente, mais animada, que não se entregava do que a minha esposa, contramestra Mariá, ou atleta Maria Helena de Jesus Lima de Oliveira, da Seleção Brasileira de Atletismo. Eu só espero, né, que aqueles desafetos, aqueles que não foram lá no velório, vocês sabem quem são vocês. A hora de vocês vai chegar também. E eu vou estar aqui firme para ver. E que vocês tenham, pelo menos, o pingo da coragem que Maria Helena de Jesus Lima de Oliveira, contramestra Mariá, teve. Tá certo? Eu sou Dom Benedetto. Peço que curta o vídeo. Se inscreva no meu canal. Valeu!